Bom dia. Eu tenho de admitir que o assunto que vou trazer nesta manhã é com trepidação que eu lhes trago. Até a noite passada eu estava perguntando: Senhor, isso é realmente o que eu devo falar? Eu sei que pode não ser uma mensagem popular, mas é bíblica. E eu acho, apenas por conversar com os líderes da sua igreja, nos minutos anteriores ao culto hoje, uma coisa que eu já tenho visto nestes homens é que vocês são uma igreja que realmente deseja ser bíblica. Então, portanto, eu vim de Santo Antônio essa manhã. Deus me trouxe aqui para lhes trazer uma mensagem sobre a doutrina do inferno. Eu venho estudando este tópico nas últimas 3 semanas e ela é amedrontadora. No início eu pensei em lhes trazer uma mensagem sobre oração, pois eu sei que alguns de vocês irão embora hoje com um sentimento ruim. Esse sentimento estará conectado com este cara de Santo Antônio. Eu entendo isso. E eu posso não ser o pregador mais popular para isso. Uma coisa que é verdade sobre a doutrina do inferno, e isso testará vocês. Será um teste para saber se vocês realmente são uma igreja teocêntrica. A doutrina do inferno realmente testa a sua centralidade em Deus. Ela é uma doutrina bíblica, e ela é uma boa doutrina para nós olharmos esta manhã. Antes de começar, vamos orar. Pai, até mesmo quando levo em conta eu mesmo pregando sobre isso, como eu fui lembrado de quanto eu mereço esse lugar, quanto eu mereço os tormentos que eu vou descrever hoje. Senhor, Tu não somente me salvaste, Tu me fizeste um pregador. Eu não entendo. Senhor, Tu és um Deus de ira, mas Tu és um Deus de tanta bondade também. Um grandioso Deus de graça, um Deus de glória. Senhor, eu oro por Sua ajuda neste momento, que o Senhor me dê os pensamentos, que o Senhor me dê as palavras. Pai, eu oro para que Seu Espírito atenda ao meu clamor. Senhor, faça neste lugar, nessa manhã, o que eu não posso fazer. Faça nos corações dessas pessoas o que eu não posso fazer. Por favor, Deus, pelo bem da Sua glória e pelo bem de Cristo. Amém. Bem, se vocês têm suas Bíblias, por favor, abrem Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vocês gostariam de se levantar e nós leremos a palavra de Deus? Apocalipse 14, eu vou começar a ler o verso 9. E outro anjo o seguiram, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão direita, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Vocês podem se sentar. Eu quero falar sobre 4 pontos essa manhã: segurança, gravidade, conveniência, santidade. Agora, o que eu quero dizer com isso é a segurança do mundo. Eles não acham que eles vão para lá.
a gravidade do lugar descrito, a conveniência disso e a santidade. Santidade é uma palavra que tem a ver com ser sem pecado. O inferno é um lugar amedrontador, mas é um bom lugar quando nós o entendemos corretamente, quando nós entendemos a glória de Deus corretamente. Primeiro, a segurança. Ontem, eu e algumas outras pessoas da minha igreja saímos, nós fomos a um lugar onde os mendigos se reúnem e nós levamos o evangelho a eles. Eu subi na traseira de uma picape e preguei para as pessoas que estavam reunidas naquele lugar. A maioria deles era sem teto. Eles são bêbados, eles são viciados em drogas, elas são prostitutas. E eu disse: quantos de vocês acham que vão para o inferno? Quantas mãos vocês acham que se levantaram? Nenhuma. O mundo se convenceu que esse é um lugar para onde eles não irão. Todo homem supõe, quando os homens ouvem a doutrina do inferno, quando eles ouvem que há um inferno, mesmo quando eles ouvem que poucos irão para o céu, há poucos que realmente entendem isso. Eles creem, eles idealizam, eles raciocinam: não eu não vou para lá. De alguma maneira, cada um de nós, por 25 anos da minha vida eu estive perdido. Eu servia o pecado, eu servia a mim mesmo, eu servia Satanás, eu não pensava que ia para o inferno. Agora, louvado seja Deus, eu não vou, mas não foi por causa de nenhum dos meus planos naquela época. Nenhum homem quer acreditar que vai para o inferno. Você sabe, alguns de vocês já leram esse texto. Eu sei que existem pessoas entre vocês como aqueles. Eu sei baseado no que a palavra de Deus me diz. Alguns de vocês nesse lugar que ouve a minha voz irão para o lugar que eu descrevo hoje. Alguns de vocês já estão caminhando para lá. Vocês não acham que vão, mas até agora vocês provocam Deus pela sua própria presença do seu louvor hoje, pois vocês não têm Cristo. Vocês não têm esperança, vocês estão sem Deus. Mas vocês não acreditam que vocês irão para lá. Vocês acreditam que de alguma maneira vocês vão argumentar, vocês vão encontrar uma maneira por causa das coisas que fizeram ou estão fazendo, ou têm esperança em fazer no futuro. De alguma maneira vocês planejam escapar daquele lugar. E eu sei que alguns de nós podemos olhar para este texto. Você sabe quanto eu estava perdido. Eu teria dito algo que talvez muitos de vocês diriam lá fora no mundo e neste lugar também. Eu não adoro a besta, eu quero dizer... Nós podemos ir ao banheiro após o culto e olhar no espelho. Eu não tenho. E parte do problema com isso é que nós assistimos muito da série Deixados para Trás. Pois se vocês forem procurar por um 666 na sua mão, você não vai achá-lo. O que significa quando o texto fala sobre a mente, ou a testa e a mão? Nós temos isso descrito em outros lugares. Se quisermos interpretar corretamente o livro de Apocalipse, nós devemos prestar atenção ao que o resto das Escrituras nos diz. Nós vamos aos 8 capítulos do livro de Romanos e ele fala sobre a mente. A mente que é baseada em coisas da carne é morte. É condenação eterna. É uma inimizade contra Deus, é uma hostilidade perante Ele. Você quer saber o que uma marca na fronte significa? A cabeça tem a ver com os pensamentos. Eu posso muito bem descrever aqueles entre vocês que estão neste momento no largo caminho da destruição. O que preenche seus pensamentos? Eu não estou perguntando se você é um membro desta igreja ou se você possui uma Bíblia e até mesmo a ler. O que consome seus pensamentos? Isso irá me dizer, isso irá lhes dizer quem seu Deus é. Seu Deus é quem você pensa. Eu não pensava muito em Deus quando eu era um homem perdido. Mas Deus preenche a minha mente agora. E as mãos são um símbolo do que podemos fazer. Vocês querem ver isso descrito para nós? Mateus capítulo 25, não há melhor descrição em toda a palavra de Deus. As mãos, você quer saber se você possui a marca da besta em suas mãos?
Pense sobre isso que Cristo diz. Quem é que vai para o castigo eterno? Eu estava na prisão, eu estava doente, eu estava faminto, eu estava nu, e você não me ajudou. Senhor, quando nós não o ajudamos, da mesma maneira que não fizeram isso para um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer, e será dito para que eles se apartem e eles perecerão em tormento eterno. Homens argumentam e homens planejam. Mas o fato é que a palavra de Deus diz que muitos estão no caminho da destruição. Existem muitos. Isto é amedrontador. Em uma enquete feita nos Estados Unidos, menos de 4% dos americanos acham que vão para o inferno. Não 4%, menos de 4%. E eles não acham que estão indo, eles acreditam que existe uma possibilidade de eles talvez irem. Você sabe o que isso me diz? Há muitos que estão enganados. E eu não quero que vocês que estão aqui sejam os que estão enganados. Aproximadamente 100 milhões de pessoas vão morrer entre o dia 20 de hoje e o dia 20 de fevereiro do ano que vem. 100 milhões de pessoas, isso é incrível. Se vocês fizerem as contas, isso significa que 3 pessoas a cada segundo estão passando para a eternidade. Que rapidamente almas estão deixando este mundo para o inferno eterno, a alegria eterna. E a palavra de Deus diz que a maioria deles está no largo caminho da destruição. Cristo é o único caminho para o Pai. Aqueles que são budistas neste mundo estão passando para a condenação. Aqueles que morrem sendo muçulmanos estão indo. Católicos praticantes, se eles estão adorando Maria, eles não são adoradores de Cristo. Um desses estralos tem seu nome nele. Pense bem, e outra. Você tem passado para a eternidade neste momento, e outra. Quando você esperar novamente, no tempo que isso leva, mais almas estão passando para a eternidade. Homens andam por aí e dizem, paz e segurança, paz e segurança. E a palavra de Deus diz que a destruição repentina se apodera deles. Então eles têm esses planos. Se nós pudéssemos trazer os condenados do inferno neste momento, o que eles nos diriam? Eu nunca pensei que fosse para lá, nunca pensei. Eu nunca pensei que o inferno iria se apossar de mim. Eu pensei que já tinha tudo solucionado. Ele me levou em um segundo, levou-me em um segundo. Eu não esperava por isso. Outro, eles estão passando para a eternidade. Eles não esperavam que o inferno os levasse quando aconteceu. Jonathan Edwards, há muito tempo atrás, descreveu homens como se andassem sobre o poço do inferno, em uma cobertura apodrecida, e existem locais frágeis nessa cobertura, e eles não sabem onde esses locais estão ou quando eles vão pisar nesses lugares, e no momento em que eles não pensam, seu pé escorrega e eles se vão. Seus pecados, se você está sem Cristo, seus pecados estão se acumulando, eles estão aumentando. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala sobre os judeus e a medida de seus pecados se aumentando. Vocês sabem, existe um lugar no Velho Testamento, em Gênesis, onde Deus disse para Abraão, seu povo irá para o Egito e eles voltarão para esta terra. Mas ainda não será após 400 anos, pois a iniquidade dos amorreus não está completa ainda. Existe uma parte em Daniel capítulo 12, versículo 2, que fala sobre as transgressões chegando ao seu limite. Se você está sem Cristo, seus pecados estão acumulando, e o momento está chegando quando Deus não irá mais tolerar que você fique aqui. Deus criou o homem à sua imagem para ser portador do bom fruto em sua vida.
Cristo disse aos discípulos: vocês vão glorificar meu Pai produzindo muitos frutos. Cristo morreu para nos tornar pessoas frutíferas. Mas se você não vai portar bom fruto, lembre-se o que João Batista disse ao povo: o machado é usado na raiz. Se você não der frutos de arrependimento, ou que indicam arrependimento, o machado é usado nessa área. Deus tem um propósito de ser glorificado. Deus será glorificado por cada alma neste recinto. Ele será. Mas se você não glorificá-lo ativamente através de boas obras, você irá glorificá-lo passivamente através de uma demonstração do seu poder. Romanos capítulo 9 diz claramente que os vasos de ira estão sendo preparados para a destruição, e Deus irá glorificar seu poder e sua ira através de vocês. Vocês irão glorificar a Deus ativamente ou passivamente. E por falar em estatísticas que recém acabamos de falar, estatisticamente, 100% de todas as pessoas que não carregam boas obras, 100% que morrem sem Cristo, estão no inferno agora. Segundo item, a gravidade. Eu literalmente tremi enquanto estudava este tópico, o que faz a minha alma sacudir dentro de mim a eternidade do inferno. Antes de fazer uma série sobre o inferno em minha igreja, eu fiz uma série sobre o paraíso. É uma doutrina gloriosa. É gloriosa, mas existe algo glorioso sobre a doutrina do inferno também. Ele é glorioso e apavorante e amedrontador, pois ele nos revela uma parte de Deus que frequentemente não gostamos de admitir que existe e é real. Mas é necessário. Nós adoramos falar sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a paciência de Deus, as doces misericórdias de Deus. Ah, como é bom render graças a Deus por essas coisas. Mas quando você pensa sobre a gravidade do inferno, você começa a entender, não é uma pequena punição por um erro. O inferno é amedrontador, é apavorante. Nós lemos nossas Bíblias e passamos por esse texto tão livremente, tão facilmente. Choro e ranger de dentes. Na ESV, em Mateus 18, fala sobre o inferno de fogo. O inferno é um lugar de fogo. Eu tenho pensado sobre a casa da minha avó. Eu cresci em Michigan. Minha avó meio que vivia em uma era passada. Na casa onde ela vivia havia uma fornalha no porão. E eu posso me lembrar que às vezes eu descia e colocava fogo na fornalha para deixar a casa da minha avó aquecida no inverno. E você abre a porta e existe um fogo raivoso e infernal dentro daquela fornalha. E Cristo descreveu o inferno como uma fornalha ardente. Eu não consigo imaginar ser empurrado por aquele pequeno buraco, e então a porta sendo fechada, e ela nunca mais será aberta, nunca mais se abrirá. Você se queimou no dedo? Se alguma coisa pode ser anexada à ideia de fogo, é a ideia de dor. Deveria ser óbvio em nossas mentes que o inferno é um lugar de dor inimaginável. O homem em Lucas 16 gritou em seus tormentos. Se ele pudesse ter uma gota de água para a sua língua, mas nem mesmo isso seria dado a ele. O que torna o inferno mais amedrontador é que não é apenas uma fornalha ardente. Não somente que Isaías dizia: Deus, quem pode habitar em meio ao fogo? Mas quem pode habitar em meio ao fogo eterno?
Eterno, esse é o horror dos horrores sobre o inferno. Ele nunca acaba, é dor excruciante, é angústia. Nossa geração sabe muito pouco sobre dor. Nós temos tantas medicações, tanto para amenizar a dor, mas aqui haverá nada para amenizá-la. Deus não aliviará sua dor, não importa o quanto você grite, não importa o quanto chore. Pensa em choro. Alguma vez você simplesmente chorou incontrolavelmente? Você havia acabado de perder alguém amado? Algo traumático aconteceu em sua vida que você apenas chorou incontrolavelmente? Isso é como Cristo descreveu o inferno, um lugar de choro. Você irá chorar, pense nisso, chorar para sempre. Você irá chorar quando chegar ao inferno. Você irá chorar mais que em todas as gerações da terra choraram. Você completará a medida de choro de todo indivíduo que viveu, pois você irá chorar e chorar e chorar. E existe a ideia de ranger de dentes, cena insuportável, dor excruciante. Existem locais nas escrituras que anexam a ranger de dentes a raiva também. A raiva dos outros, raiva de si próprio, até mesmo raiva de Deus. O inferno é o que alguns dizem como purgatório. O inferno não faz melhoras. A doutrina do inferno é sobre destruição eterna. Ele não faz melhoras, ele destrói tudo que tem qualquer aparência de bom. A imagem de Deus que está sobre você, homem, será eternamente desfigurada e deturpada. Você se tornará ainda mais e mais e mais desprezível com o passar do tempo. E pense sobre isso. Daniel descreve o inferno como um lugar de eterno desprezo. Você sabe o que a palavra desprezo significa? Significa que na visão de Deus ele irá considerar você completamente perverso, absolutamente repugnante de ver. Eu sei. 2 Tessalonicenses fala sobre destruição. Destruição eterna, longe ou fora de sua presença. Cristo disse nos evangelhos: apartai-vos de mim. E existe uma separação de toda a bondade de Deus. Alguns de vocês podem dizer agora mesmo: eu não ligo para isso, eu não me importo em viver longe de Deus. Na verdade, Deus me deixa desconfortável. Eu não gosto de exigências na minha vida. Eu não gosto dessa coisa de arrependimento. Eu não me importo de ficar sem Deus. Mas ninguém está sem Deus, nem mesmo no inferno. Tudo que você tem agora, tudo que você pode desfrutar. Você afunda seus dentes em uma maçã, ou você saboreia um pedaço de torta. Você tem um cobertor quente para se cobrir. Eu conversei com um jovem ontem. Ele tinha uma cicatriz de um buraco de bala em sua cabeça. Ele tinha recebido um tiro na perna. Ele está no Texas agora porque ele está fugindo da Califórnia por ter 2 passagens pela polícia, mas uma e ele vai para a prisão para sempre. Bem, para sempre em sua vida. Ele disse: o que Deus fez por mim? Minha mãe está morta, minha avó está morta, meu pai em prisão perpétua. Eu não sei onde meus irmãos e irmãs estão, eu não tenho nada. Eu disse: isso não é verdade, você tem um casaco agora. Você desfrutou desse dia, você acabou de ter uma refeição, você está coberto com um cobertor. Você vê, nesse ponto nós estamos afastados de Deus. Mas no ponto de vista real, nós não deixamos a presença de Deus. Pois é o próprio Deus que com ódio perfeito irá despejar seu desprezo sobre nós. Ezequiel, um dos profetas do Antigo Testamento, tinha algumas coisas muito amedrontadoras para dizer. Deus diz em Ezequiel 8: pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ele irá odiá-lo com ódio perfeito.
ele irá odiá-lo e ele irá ter você. Isso é o que torna o inferno apavorante. O texto que lemos diz que os que estão no inferno serão atormentados. Onde? Na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Uma das coisas mais apavorantes sobre o inferno não é a total ausência de Deus. A ausência de todas as suas bênçãos, sim. Você consegue imaginar uma eternidade sem alegria nem conforto? Mas Deus estará lá. Uma das coisas apavorantes sobre Deus é que é algo apavorante cair nas mãos do Deus vivo. Ele é um fogo consumidor, e quando Ele coloca a sua face contra você, Ele te esmagará. Na espremedura de sua ira, e será para sempre. Jonathan Edwards disse: o Deus Todo-Poderoso infligirá sua ira sem piedade alguma. Quando Deus contempla o indizível, Ele disse: a extremidade inefável de sua situação, e vê seu tormento ser tão vastamente desproporcional à sua força, e vê como sua pobre alma é esmagada e afundada, como se estivesse em uma escuridão infinita. Você não terá compaixão sobre si. Ele não irá adiar execuções de sua ira, ou ao menos diminuir o peso de sua mão. Não haverá moderação, nenhuma misericórdia. Ele não terá consideração com seu bem-estar. Também não será cuidadoso para que você não deva sofrer muito, em qualquer outro sentido, que você não deva sofrer além do que estrita justiça requer. Nada será retido por ser muito duro para você suportar. Agora eu disse que o inferno irá testar a nossa centralidade em Deus. Algumas vezes, quando nós saímos às ruas de Santo Antônio para evangelizar alguns dos desabrigados, nós vamos encontrar com pessoas de outras igrejas. Eles querem dizer a essas pessoas todas as vezes: Deus o ama, Deus o ama, Jesus o ama. E eu sei que Deus mostra grande compaixão sobre seus inimigos. Eu sei que Ele mostra, Ele faz o sol levantar sobre o justo e o injusto. Alguém fez um estudo sobre o ódio de Deus em sua palavra. Eles examinaram 33 textos. E você pode fazer isso por você mesmo em relação ao ódio de Deus. Vocês sabiam que apenas 12 desses textos descrevem Deus odiando o pecado? 12. 21 descreve Deus odiando o pecador. O salmista disse: sua alma odeia o perverso. Ele odeia todos os malfeitores. Uma das coisas às quais nós devemos nos agarrar. Você vê um texto como João 3,36. A ira de Deus já permanece sobre você. Se você não é alguém que acredita em Jesus Cristo, já permanece. Isso não significa que Deus anda por aí com um sorriso perpétuo sobre você. Isso significa o que está escrito: sua ira está sobre você. Se vocês conseguirem colocar essa ideia em suas mentes, em suas almas, em seus pensamentos, que existem aqueles de nós que estão sentados aqui com relativa tranquilidade. Deus odeia você. A ira de Deus, a indignação de Deus, a raiva de Deus é direcionada a você, mais do que para alguns que estão no inferno neste momento. Você diz: será possível? Sim, pois alguns de vocês pecaram diante da grande luz. A palavra de Deus diz: para aquele que muito é dado, muito é cobrado. O servo que conhecia a vontade de seu mestre e não a fez, será castigado com chicotes maiores. Existem alguns de vocês que ouviram o Evangelho,
Vocês ouviram a verdade. Vocês têm mães, ou pais, ou maridos, ou esposas que oraram por vocês. Vocês têm uma Bíblia em suas mãos. E vocês sabem de uma coisa, vocês têm provocado Deus, mais do que alguns que viveram em gerações passadas, na Inglaterra, ou China, ou África Central, pois vocês têm muito mais luz. E o ódio de Deus para com vocês é mais intenso. Sua indignação é mais intensa, muito mais que para com aqueles. E a única coisa que os mantém fora do inferno nesse momento, a única coisa, é a vontade de Deus de manter você ali, a paciência de Deus. Não há mais nada. Não há promessa, porque a aliança das promessas, as promessas que são encontradas dentro da aliança deste livro, tantas tem nele o amém, somente em Jesus Cristo. Mas você não crê nas promessas da aliança, e você não tem parte como mediador da aliança. Você anda sob uma cobertura apodrecida. A medida dos seus pecados está se enchendo, e está para chegar aquele momento em que Deus não vai suportar que você fique nesta terra um pouco mais de tempo, não muito mais tempo. Isso é algo amedrontador, e enquanto eu estudo isso e sento à minha mesa, e constantemente pensando em meus filhos, é apavorante, algo apavorante, mas é a realidade. E pregadores que não pregam isso não são fiéis a vocês, pois a palavra de Deus diz isso. E a série sobre o paraíso foi gloriosa. Ela me levou a níveis. Esta é apavorante. O que nós precisamos mais e muito mais é um senso de medo de Deus em nossas assembleias. O choro e o luto há muito tempo sumiram das igrejas dos Estados Unidos da América. O temor de Deus, o tremor. Pois por muito nós perdemos a doutrina do inferno em nosso país. Deus é amor, e Ele é. Nós temos uma teologia desequilibrada hoje em dia. O terceiro item que eu gostaria de dizer sobre o inferno é a sua conveniência. Nós achamos que é muito severa? Nós podemos achar, nós iremos pensar que ela é muito severa, se nós somos muito antropocêntricos em nossos pensamentos. Eu estava pensando que eu amo missões. E eu desejo, meu coração e alma, é de eventualmente estar nos campos de missões estrangeiras permanentemente. Eu amo ler as biografias de missionários, mas eu olho em volta hoje e vejo muitos poucos em nossas gerações que estão dispostos àquilo que eles fizeram nos dias de Adoniran Judson, ou William Carey ou Hudson Taylor, que estão dispostos a partir para terras estrangeiras. Você sabe por quê? Porque eles não podiam suportar que em meio aos pagãos a glória de Deus não seria exaltada. Eles não podiam dormir à noite. Carey ficava durante horas trabalhando em sapatos e observando mapas, pensando sobre os pagãos que estavam passando para a eternidade, sem conhecimento de Cristo, sem conhecimento do Evangelho. Eles queriam que Deus fosse glorificado em todas as nações. O que acontece nos Estados Unidos hoje em dia? Rapazes e moças fogem do campo missionário. Vocês sabem disso, vocês estudaram o número nas convenções batistas do Sul, vocês sabem disso. A maioria fica no campo missionário estrangeiro por um trimestre. Eles voltam para casa e está tudo acabado. Vocês sabem por quê? Porque a glória de Deus não é a coisa principal. O conforto deles é, e nós vivemos uma geração que vocês conhecem, em que a glória de Deus não é a preocupação principal. Nós dirigimos em nossas rodovias abaixo. A glória de Deus é a maior realidade em todo o universo. Dirigindo nas rodovias onde está Deus, onde Ele está nos outdoors, onde Ele está no rádio, onde Ele está na televisão, onde Ele está. A glória de Deus não importa mais, mas o inferno nos acorda para isso. O inferno fita a mentalidade humanística diretamente nos olhos. E como já disseram, é com uma garra brutal.
que rasga através dos tecidos de nosso pensamento humanista. É exatamente isso. Nós precisamos ouvir isso e mais ainda. A doutrina do inferno nos mostra que a nossa visão de pecado nossa visão de pecado eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas nós podemos pensar. Uma das mulheres de nossa igreja teve sua bolsa roubada. Nós trazemos as pessoas das ruas para almoçar em nossa igreja, prostitutas viciadas em crack. Um deles roubou a bolsa da minha esposa. Nós olhamos para isso e nossa mentalidade hoje é: olha o que eles fizeram para a Ruby. Nós chegamos ao ponto em nossa geração onde a autoestima, a importância do homem, a felicidade do homem, existe uma visão tão egocêntrica, tão humanista. O plano horizontal é onde nós vemos o pecado. Nós tendemos a esquecer que quando pecamos, quando a lei de Deus diz não roubarás, não é ultimamente você a quem eu violo quando eu peco contra você. Foi Deus quem deu essa lei, é a lei dele que é quebrada. Você se lembra como José disse: não, como posso eu cometer tal pecado contra Potifar? Como posso eu pecar? Quando a esposa de Potifar estava tentando seduzi-lo, como posso eu cometer esse pecado perante Deus? No Salmo 51, Davi não estava preeminentemente se desculpando pelo fato de que ele matou Urias ou cometeu adultério com Batseba. Ele olhou para Deus e disse: Deus, perante a ti eu pequei. A doutrina do inferno é um alerta para nós, que nosso pecado não é, no final das contas, uns contra os outros, é principalmente contra Deus, e a doutrina do inferno nos acorda para o fato de que nós temos transformado Deus em uma pequena imagem centrada no homem também. Nós vemos Deus primariamente, muitas vezes, pelo que Ele pode fazer por nós. Deus está lá meramente para responder às minhas orações. Deus está lá meramente para cuidar dos meus problemas. Deus está lá meramente para me ajudar com as minhas dificuldades financeiras, meramente lá para curar o meu casamento, meramente lá para cuidar de mim. Ele é como nós o tornamos, é um tipo de Papai Noel celestial, que ao nossa cena chamado faz o que pedirmos a Ele. Recentemente eu recebi um e-mail de uma mulher: você poderia orar por mim? Eu não sinto que recebi todas as riquezas que eu acho que eu deveria receber por me tornar cristã. Essa é a mentalidade hoje. É aqui que nós aparecemos com um Deus que é todo voltado para a nossa saúde, nosso bem-estar, nossa prosperidade. Mas novamente a doutrina do inferno pula em nossas faces. Ela alcança os extremos de nossas consciências. Ela coloca um sussurro perturbador que existe um Deus que nós não podemos manipular. Existe um Deus que nós não podemos minimizar. Existe um Deus que é santo. Existe um Deus que é poderoso. Existe um Deus que irá perfeitamente julgar o pecado. Existe um Deus que é apavorante. Existe um Deus com quem não se deve brincar. E Ele é o ser preeminente do universo. Não é tudo sobre mim. Sim, eu posso buscar a Deus para prover a minha refeição diária, mas quer eu coma, quer beba, isso deve ser feito para a glória dEle. A glória dEle.
A coisa que Deus mais valoriza é a sua glória, não a minha, a dele. Essa é uma doutrina que nos ajuda a entender que somos pequenos, que Ele é grande. Você começa a perceber que o pecado é satisfatório, satisfatoriamente ligado ao inferno. Quando olho para o pecado e o vejo como algo relativamente pequeno, e olho para a eternidade do inferno, parece haver uma vasta diferença entre eles. Spurgeon disse que quando aqueles que caem na cova do inferno, eles verão todas as coisas, acima de todas as coisas, para sempre, para sempre. Acima de cada porta, se lá houver tais coisas, acima de cada corrente estará escrito, para sempre. Há total desespero, mas o pecado é algo tão pequeno. Quero dizer, se eu pecar durante 70 anos da minha vida aqui, como Deus pode me atormentar para sempre no inferno? Não parece que há uma desproporção lidar com o pecado aqui? Mas nem mesmo uma vez nós percebemos contra quem nós pecamos e quem é o Deus contra quem nós pecamos. O que Ele é? Você sabe uma coisa, é uma coisa. Se nós esmagarmos uma formiga vermelha ou se esmagarmos um mosquito. Mas é outra coisa completamente diferente se você se encontrar seu filho no quintal e ao invés de pisando em formigas, ele está mutilando gatos vivos e os mutilando no seu quintal. Você provavelmente iria responder de maneira diferente. Vocês sabem por quê? Porque vocês dão maior significância para um gato. Existe um maior valor em sua estima, e seria diferente se vocês vissem alguém brutalmente assassinando uma criança. Em sua própria estima, o pecado seria muito maior, pois a pessoa contra quem o pecado é realizado tem maior valor. Mas como você mede o pecado que é cometido contra um infinitamente santo Deus? Até mesmo o menor pecado realizado contra o infinitamente santo Deus é infinito, infinitamente perverso. Quando ouvimos para sempre, para sempre, para sempre, o inferno é razoável quando vemos em quem é condenado para aquele lugar perverso que é infinito. Alguns de vocês que escutam minha voz, vocês estão rapidamente indo naquela direção. E o que é apavorante, e que eu percebo isso sobre os meus filhos também. Meus filhos estão, os filhos de um pastor, de uma mãe devota, que tem a palavra de Deus trazida a eles quase diariamente, muitas vezes por dia. Eles nasceram sob tamanha luz e resistem a essa luz. Eu conheço canibais em Papua Nova Guiné. Tão desprezível quanto esse pecado pode parecer para nós, as partes mais quentes do inferno, os mais incríveis tormentos, estão reservados para aqueles que se sentaram sob a maior luz de todas, que preencheram as escolas dominicais de nossas igrejas.
o pecado, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, excessivamente pecaminoso. Se nós víssemos algo nos homens perversos, aquilo deveria parecer tão perverso para nós, quanto a angústia eterna parecer tão terrível. Algo que deveria atiçar tanta indignação e repugnância em nós, quanto a angústia eterna causa terror. Todas as objeções contra essa doutrina desapareceriam de uma vez. Vejam, a doutrina do inferno nos confronta com dois infinitos, um Deus infinito e um inferno eterno. E apenas para finalizar, o último item, a santidade do inferno. Eu sei que em certo ponto nós somos antropocêntricos, os melhores de nós aqui. E em certo ponto dessa vida, nossa compaixão direcionada aos perdidos é algo a que nós deveríamos dar nossos corações e por que deveríamos sofrer. Mas há aqueles dentre nós que estão em Cristo. Quando vocês estiverem na glória, e existem inúmeros textos que nos dão todas as indicações de que nós veremos condenados no inferno. Nós veremos. O último versículo de Isaías. O fato, mesmo aquele que nós lemos, nós vamos estar na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E se aqueles que estarão sofrendo estarão lá também, eu creio que é muito provável que nós iremos vê-los. Em Lucas 16, Lázaro viu o homem rico. O homem rico podia ver. Havia um grande abismo entre eles, mas a visibilidade estava lá. Nesta vida, existem pais aqui. Eu sei que vocês estão aqui, porque eu também sinto isso. Vocês com prazer fazem o que Mateus 18 diz. Vocês com prazer perderiam um olho, perderiam um pé ou uma mão, para que seus filhos fossem salvos do inferno. Não fariam? Em um piscar de olhos. Mas mesmo se seus filhos, sua mãe, seu irmão, que acabarem naquele lugar de tormento eterno, e você estiver na glória, acredita, a glória de Cristo irá consumi-lo. O sofrimento dos condenados naquele momento não irá causar pesar em você. Não lhe causará mágoa, não lhe causará dor. Aqueles que estiverem no inferno estarão tão despidos de todo o bem. Eles serão vistos pelo que eles são. Todo pedaço de bondade será tirado deles. O que eles parecem ter, eles não mais terão. Cada pedaço de graça comum que era agraciado sobre eles será removido. Eles irão parecer estar horríveis, detestáveis criaturas que são. E você estará tão apaixonado por Cristo e tão enamorado de sua glória. O que o inferno fará naquele dia? Ele irá abrir seus olhos para as glórias de Cristo cada vez mais. E pois lá, o que o inferno fará é sustentar a majestade de Deus, que foi desprezada por todos aqueles que estão no inferno. Vocês percebem que nosso pecado pode ser mensurado por aquele que foi insultado por ele.
Deus é, por fim, o insultado pelo nosso pecado. Sua majestade é insultada. Quantas vezes no primeiro capítulo de Romanos está escrito: eles trocaram a glória do Deus imortal. Eles a trocaram. Em Jeremias ele diz: meu povo, eles cometeram duas perversidades, mas o que eles fizeram? Eles trocaram. É aquela troca mortal. Beber das cisternas quebradas é desistir dele. Vocês veem como isso pisa na majestade de Deus? E quando Deus mostra a seus resgatados que o inferno é tão totalmente, infinitamente terrível, você sabe o que isso irá fazer? Isso irá engrandecer a majestade que foi desprezada pelos pecados daqueles que estão lá, pois vocês entendem, se o castigo deles fosse menor, se o sofrimento deles fosse menor, iria refletir uma glória menor que foi insultada pelo pecado que eles cometeram. Então a majestade dele simplesmente irá brilhar cada vez mais em nossa estima por causa disso. E sua perfeita justiça irá da mesma forma ser glorificada. A glória de Deus é o maior bem. A glória da justiça irá brilhar. Ele aparecerá como justo governador de todo o universo. Como Edwards diz, a vingativa ou retribuída justiça penal de Deus parecerá estrita, exata, horrenda e terrível, e portanto gloriosa. Mas Deus também irá glorificar sua graça e sua misericórdia para com aqueles de vocês que vieram para Cristo. Você sabe, eu li uma vez sobre Adoniran Judson. Ele tinha sido preso, eles o penduraram de ponta cabeça, a sola de seus pés estava em carne viva, os mosquitos viriam e eles iriam prendê-lo de ponta cabeça, de modo que a sua cabeça estivesse no chão. E depois que ele saiu da prisão, ele estava em uma jangada, com sua mulher, seu filho velejando pelo rio, e ele estava falando sobre quão gloriosa era a liberdade. Liberdade, nós a consideramos como garantida, nossos antepassados não. Nossos antepassados que lutaram por sua independência nesse país não a tinham como garantida, pois ela teve um preço para eles. Adoniran Judson, flutuando pelo rio, não tinha a liberdade como garantida. Vocês sabem por quê? Porque ele tinha sido alarmado pelo forte contraste daquilo que ele havia sofrido antes disso. E no inferno isso é o que vai acontecer. Você sabe que aqueles amigos de trabalho, colegas de escola, membros da família, você era mais perverso que eles. Lá eles sofrem. Senhor, por que me poupou? Ah, Deus, tão gloriosa graça. Eu mereço o que eles têm. Eu vejo, Senhor, eu mereço o pior. Senhor, eu desprezei uma luz maior. E o inferno será aquele forte contraste para o amor e para a glória. E para a honra e a imortalidade que Deus fará chover sobre o seu povo. E vocês sabem, eu termino com isto. O inferno nos mostra e coloca uma estima adequada sobre a cruz de Jesus Cristo. Pois quando você joga a doutrina do inferno pela janela, você começou a diminuir a completa verdade por trás da cruz de Jesus Cristo. Porque o que o inferno faz é nos mostrar, ele nos mostra o que Cristo teve que pagar por nossa causa. É um alerta para o fato de que o pecado não é um problema pequeno. Se o inferno não fosse severo, então qual seria a necessidade de uma expiação tão severa? Mas quando nós começamos a perceber quão terrível ele é, ele começa a clarear na mente o quanto Cristo sofreu naquelas 3 horas. O que estava por trás daqueles ferimentos nós não podemos saber.
meu Deus, por que me abandonaste? Mas nos ajuda a entender, nos ajuda. Isso não é um jogo. Se você não está certo, se algo diz que isso é verdade em sua consciência, que eu estou correndo um grande risco disso, Cristo está pronto para perdoar. Este é um dia de misericórdia, um dia de graça. Hoje a voz de Cristo acena para você: venha, venha para mim. Você que trabalha e tem fardo pesado, eu darei descanso para suas almas. Venha, hoje venha, venha. Depois será: apartai, 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 apartai. E a porta será fechada. Então estará tudo acabado, sem esperança, sem esperança. Eternidade será multiplicada em seus sofrimentos. Não importa quão grande a dor, o que constantemente preencherá sua mente é para sempre. Você irá desejar ser aniquilado, você desejará não mais existir. Mas hoje Cristo diz: olhe e viva. Assim como a serpente foi levantada no deserto, para que aqueles que olham para o que Cristo fez na cruz, olhem para Cristo. Qualquer que seja o seu pecado, ele diz, é melhor se tornar cego do que ir com os 2 olhos para aquele fogo eterno. Vocês devem ter amigos, vocês devem ter alguém que os pressiona, filhos. Vocês convivem com amigos que ririam de vocês se fizessem isso. Não deixe ninguém ser responsável por condenar a sua alma. Existe muito em risco, e não pensem, como alguns dizem, que existe alguma grande festa no inferno. Não é desta maneira. Você vai olhar e vai ranger seus dentes para eles se vocês deveriam ambos acabar no inferno. Você dirá: desgraçados, desgraçados, estou aqui por sua causa. Vocês me conduziram nesse pecado. Não é um jogo. Sua alma está em risco. Sua alma está em risco. Oh, Deus ajude você. Vamos orar. Pai, eu sei que isso é algo terrível, tal como cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, eu não posso despertar corações, eu certamente não posso assustar pessoas para a glória, mas Senhor, Tu podes usar isso como um chamar despertador para a consciência de alguém que cegamente continua morto em transgressões e pecados. Senhor, realize nos corações deles o que eu não posso fazer. Traga vida, atraia-os a Cristo, que é o doce Salvador que entregou sua vida pelos pecadores. Que ele se torne doce aos olhos deles, que eles o valorizem acima de todas as coisas, que eles o vejam gloriosamente, que eles o vejam belo, que eles o vejam digno de sacrificar tudo por ele. Senhor, conceda arrependimento neste lugar. Pai, eu oro que o temor do Senhor esteja diante de nossos olhos. Ó Deus, Pai, eu te agradeço por minha salvação, te agradeço por aqueles que Tu salvaste aqui. Senhor, te agradeço por tão grande salvação. Pai, nós podemos Te louvar, nós fomos salvos da ira de Deus. Tu nos acordaste e nos chamaste a fugir.
Senhor, nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui hoje. Eu rogo que tu abençoes o teu povo e atrai-os para o teu reino, suas ovelhas perdidas. Para a tua glória eu oro. Amém.